Orientação da criança, capítulo 42. O tempo para começar a disciplina. Filhos desobedientes, sinal dos últimos dias. Um dos sinais dos últimos dias é a desobediência dos filhos aos pais. E os pais reconhecem sua responsabilidade? Muitos parecem perder de vista o vigilante cuidado que devem manter para com os filhos e permitem que estes cedam às más tendências e sejam desobedientes. Os filhos são a herança do Senhor, e a não ser que os pais lhes deem tal preparo que os habilite a conservar-se nos caminhos do Senhor, estarão negligenciando um solene dever. Não é a vontade nem o propósito de Deus que as crianças se tornem rudes, ásperas, mal-educadas, desobedientes, ingratas, profanas, obstinadas, orgulhosas, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Declaram as Escrituras que essa condição da sociedade seria um sinal dos últimos dias. Pais condescendentes se desqualificam. No céu há perfeita ordem, perfeita paz e harmonia. Se os pais assim negligenciam manter os filhos sob a devida autoridade aqui, como poderão esperar que estes possam ser considerados companheiros adequados para os santos anjos no mundo de paz e harmonia? Os que não têm tido nenhum respeito pela ordem e a disciplina nesta vida, não respeitarão a ordem mantida no céu. Não poderão ser ali admitidos, pois todos os que forem dignos de entrar no céu amarão a ordem e respeitarão a disciplina. O caráter formado nesta vida determinará o destino futuro. Quando Cristo vier, não mudará o caráter de ninguém. Pais não devem negligenciar de sua parte nenhum dever para beneficiar seus filhos. Devem educá-los de tal maneira que venham a ser uma bênção para a sociedade aqui e possam colher a recompensa da vida eterna no futuro. Quando a disciplina deve começar. A época em que a criança começa a escolher sua própria vontade e seu próprio caminho é o momento em que devem começar sua educação e disciplina. Isso pode ser chamado de uma educação inconsciente. É aí que deve começar um trabalho intencional e eficaz. O maior peso dessa obra repousa necessariamente sobre a mãe. Ela tem o primeiro cuidado da criança e deve estabelecer o alicerce de uma educação que ajude o filho a desenvolver um caráter forte e equilibrado. Frequentemente, os bebês mostram primeiro uma vontade muito determinada. Caso essa vontade não seja posta em sujeição a uma vontade mais sábia do que os desejos não educados da criança, Satanás assumirá o controle da mente e moldará a índole de acordo com sua vontade. Negligenciar a obra de disciplinar e educar, a ponto de ser fortalecida uma índole perversa, é causar às crianças um mal gravíssimo, pois estas crescem egoístas, exigentes e nada amáveis. Não podem apreciar sua própria companhia mais do que os outros. Portanto, sempre estarão cheias de descontentamento. A obra da mãe deve começar em idade precoce, não dando a Satanás a oportunidade de controlar a mente e a índole dos seus filhos. Reprimir o primeiro sinal do mal. Pais, vocês devem começar sua primeira lição de disciplina quando seus filhos são crianças de colo. Ensinem a submeterem sua vontade à de vocês. Isso pode ser feito mantendo a justiça e a firmeza. Os pais devem ter completo autocontrole e, com carinho, mas com firmeza, dominar a vontade da criança, até que ela nada espere senão ceder à vontade deles. Os pais não começam a tempo, não dominam a primeira manifestação temperamental dos filhos, e estes se tornam obstinados, o que piora à medida que crescem, e se enraiza ao passo que vão se fortalecendo. Pequeno demais para ser punido? Eli não administrou sua casa conforme as regras de Deus para a administração da família. Seguiu o seu próprio juízo. O pai, excessivamente amoroso, deixou de levar em consideração as faltas e pecados de seus filhos em sua infância, alegrando-se com o pensamento de que, após algum tempo, eles perderiam suas más tendências. Muitos hoje cometem um erro semelhante.
Julgam que conhecem um meio melhor para educar seus filhos do que aquele que Deus deu em sua palavra. Alimentam neles mais tendências, insistindo nesta desculpa. São muito novos para serem castigados. Esperemos que fiquem mais velhos e possamos argumentar com eles. Assim, os maus hábitos são deixados a se fortalecer, até que se tornam uma segunda natureza. Os filhos crescem sem controle, com traços de caráter que são para eles uma maldição por toda a vida e que podem se reproduzir em outros. Não há maior desgraça para os lares do que permitir que os jovens sigam o seu próprio caminho. Quando os pais cedem a todo o desejo de seus filhos e aceitam o que sabem não ser para o bem deles, os filhos logo perdem todo o respeito para com seus pais, toda a consideração pela autoridade de Deus e do homem, e são levados cativos à vontade de Satanás. Priorizar a educação dos filhos. Muitos apontam para os filhos dos pastores, professores e outros homens de alta reputação, por seu conhecimento e consagração. E insistem que se esses homens, com todas as suas vantagens, falham na administração da família, os que estão em situação menos favorável não precisam esperar ter sucesso. Mas a questão a ser resolvida é a seguinte: esses homens têm dado aos seus filhos aquilo a que têm direito, um bom exemplo, fiel instrução e devida restrição? É pela negligência desses pontos essenciais que tantos pais dão à sociedade filhos de mente desequilibrada, impacientes com as restrições e ignorantes quanto aos deveres da vida prática. Nisso, eles estão dando ao mundo um prejuízo que ultrapassa todo o bem realizado pelos seus esforços. Esses filhos transmitem seu próprio caráter perverso como herança aos seus descendentes, e o seu mau exemplo e influência, ao mesmo tempo, corrompem a sociedade e causam estragos na igreja. Não posso imaginar que qualquer homem, por maior que seja sua habilidade e utilidade, esteja servindo melhor a Deus ou ao mundo enquanto dedica seu tempo a outras ocupações, negligenciando seus próprios filhos. Cooperação celestial prometida. Deus abençoará uma disciplina justa e correta, mas sem mim, diz Cristo, vocês não podem fazer coisa alguma. As inteligências celestiais não podem cooperar com os pais e mães que estão negligenciando educar os filhos, que estão permitindo Satanás manipular aquela pequena peça do organismo infantil, aquela mente juvenil, como instrumento pelo qual possa trabalhar para anular a operação do Espírito Santo.